Olá, eu sou Cristina Bottalo, esse é o meu canal Cores da Cris. Hoje é um vídeo de conversa aqui no meu canal, mas é um vídeo de conversa bem particular. A gente está vivendo uma situação completamente nova, uma situação que o mundo inteiro está passando e que eu aposto como nenhuma das pessoas, enfim, que são nossas contemporâneas, né, poderiam prever ou imaginar que a gente ia passar por isso. Por mais que a gente saiba que pandemias como essa que a gente está vivendo do Covid-19, a ciência nos mostra e nos diz que elas acontecem e que elas vão acontecer de uma forma ou de outra a qualquer momento, a gente nunca acha que vai acontecer exatamente com a gente. E o fato é que há 2 meses atrás, ou até menos, há 1 mês atrás, essa história toda ainda era muito abstrata para nós e a gente não podia imaginar realmente estar hoje vivendo o que a gente está vivendo. Nós estamos em quarentena, estamos todos vivendo uma situação de reclusão, né? Todo mundo em suas casas, as famílias separadas, porque a gente deve permanecer realmente cada um em casa, evitando contato, né? Evitando convívio social para não espalhar o contágio dessa doença. E isso é muito angustiante, a gente não sabe o que vem por aí, o que a gente sabe é o que a gente está observando, que já aconteceu em outros países e não são coisas nada animadoras, né? A gente viu que é um vírus que tem uma letalidade relativamente baixa, porém ele tem uma capacidade de contágio muito alta. Então, como o número de pessoas que pegam essa doença é muito grande, mesmo que a letalidade seja baixa, o número de pessoas que vão acabar falecendo é muito grande. Mas o maior problema dessa doença é justamente que ela é um surto, ou seja, ela vai acontecer e está acontecendo e as pessoas estão ficando doentes, né, contaminadas, e as que ficam realmente doentes, que desenvolvem sintomas graves, ficam todas doentes ao mesmo tempo. Então o colapso que a gente vê acontecendo é o colapso do sistema de saúde. Simplesmente não há hospitais suficientes, não há leitos em hospitais suficientes para receber todas essas pessoas doentes ao mesmo tempo. E essa doença não é uma gripezinha, como de uma forma muito infeliz o presidente desse país se referiu. Ela é uma virose, é uma doença causada por um vírus e que causa alguns sintomas que podem ser no início semelhantes a de uma gripe, e algumas pessoas certamente não vão ter nada mais do que um mal-estar, como se fosse um resfriado, porém ela pode se desenvolver sim de uma forma grave em 20% das pessoas infectadas. E dessas 20% de pessoas, essa porcentagem, né, esse 20% das pessoas infectadas vão precisar de atendimento médico, elas vão precisar ir para o hospital. E desses 20%, a metade dessas pessoas vai ter um quadro muito sério, muito grave, e elas vão precisar de atendimento intensivo, vão precisar ficar na UTI. Então é só uma questão matemática, não existe leito suficiente para receber todas essas pessoas que vão ficar doentes ao mesmo tempo. Então não se trata de comparar essa doença com outras, dizer que a gripe H1N1 mata o mesmo número de pessoas, ou que a tuberculose mata mais, enfim, a gente tem ouvido cada absurdo, né, nesse momento, mas nada disso faz sentido, porque a única coisa realmente relevante que a gente observa nesse momento acontecendo no mundo, não é uma fantasia, não é um delírio, é um fato concreto, é que o número de pessoas doentes que precisam de atendimento hospitalar é muito grande e ao mesmo tempo, e o sistema hospitalar simplesmente não dá conta. Por isso é muito importante, primeiro, que a gente se informe apenas em lugares, né, com meios, né, de comunicação de confiança que de fato tragam informação verdadeira. E quem traz essas informações são os cientistas, são aqueles
pesquisadores, médicos, pessoas que estão realmente trabalhando diretamente com a doença. São as pessoas que trabalham no sistema de saúde, os enfermeiros, os infectologistas, os pesquisadores. E todos eles são unânimes em dizer que a gente deve ficar em casa, a gente deve ficar recluso em casa, fazendo a nossa quarentena, e nós não temos ainda como ter certeza de por quanto tempo nós vamos precisar fazer isso. Mas quanto mais cedo a gente fizer e por um número maior de pessoas, menor vai ser o número de pessoas doentes. Então é muito melhor e muito mais seguro que a gente faça isso logo, já, e que todo mundo, né, ou pelo menos a maioria das pessoas, as que podem fazer isso, as que podem ficar em casa, permaneçam em casa. Claro que existem alguns profissionais que vão continuar tendo que trabalhar. Os profissionais da saúde vão precisar trabalhar, motoristas de ônibus, condutores de metrô, as pessoas que trabalham nos mercados, padarias e farmácias para nos manter abastecidos, os caminhoneiros, eles vão precisar trabalhar. Mas se houver um número muito menor de pessoas na rua circulando, esses profissionais que estão trabalhando também ficarão menos expostos. Então também será mais seguro para eles se a gente colaborar. Quem pode, quem não faz parte dessas profissões que precisam sair, deve permanecer em casa, e é o que eu estou fazendo. Então a gente tem que ficar tranquilo agora, seguir as informações mais confiáveis, né? Não ficar dando ouvido para as coisas que alguém falou, ou que veio numa mensagem de WhatsApp, ou que a vizinha comentou com fulano que falou que conhece com não sei quem, ou porque, sei lá, minha tia disse, o meu tio falou. Essas informações não têm nenhum embasamento. Infelizmente a gente vive num momento, uma situação muito precária do nosso governo, né? É uma situação bizarra. Só no nosso país o governo está indo na contramão, fazendo campanha para as pessoas saírem na rua, quando todo mundo sabe, todo mundo diz que a gente tem que ficar em casa. E com relação à economia, eu queria dizer, eu também sou autônoma, eu também dependo única e exclusivamente do meu trabalho, e o meu trabalho está nesse momento interrompido, né? Porém, a economia do nosso país, ela é uma outra coisa. A economia, se ela se desfizer, e ela inclusive já estava completamente arrasada, né? A gente vinha já de uma situação econômica de falência no nosso país, porque esse governo não foi capaz de apresentar um plano para a economia que fosse de fato eficiente, né? Então a economia a gente vai dar um jeito de alguma forma, mas não adianta nada nesse momento a gente insistir que as coisas têm que voltar à normalidade, o comércio tem que abrir, as escolas têm que funcionar, porque com isso a única coisa que vai acontecer é que pessoas vão perder a vida. A gente não está falando de uma situação irreal, abstrata. Pessoas vão morrer, e vão ser tantas pessoas num número tão grande que todos nós vamos ter algum conhecido, uma pessoa próxima a nós que pode, né, eventualmente acabar morrendo dessa doença. E qualquer uma vida, uma que seja, vale mais do que qualquer trabalho, do que qualquer emprego, do que qualquer economia. Nosso país é rico e tem condições, sim, de manter as pessoas que não têm renda com um sustento mínimo. É isso que a gente tem que exigir, né? O país tem que prover para essas pessoas que vão ficar sem trabalho o mínimo necessário para que elas vivam, sobrevivam e passem da melhor maneira possível por esse período. E as empresas, os empresários, aqueles que estão deixando de ter o seu lucro, também têm que fazer a sua parte nesse momento, tem que abrir mão um pouco desse seu lucro, pensando no futuro do país, porque é o futuro da empresa deles também. Então essa é a única maneira da gente sair dessa crise bem. Todo mundo em casa, todo mundo se preservando, e isso vai passar em algum momento. Talvez demore mais do que a gente prevê, mas é muito certo, né, que a única coisa que a gente deve e pode fazer nesse momento é essa reclusão, é esse recolhimento para salvar vidas, para salvar a nossa vida e a vida das pessoas que são mais expostas a essa doença, que naturalmente são aquelas pessoas que têm menos resistência, que têm doenças pré-existentes
e as pessoas mais velhas também, por razões naturais. São as pessoas que acabam apresentando uma saúde mais debilitada. Mas o vírus pode contaminar qualquer pessoa de qualquer idade, pode contaminar também as crianças. Elas podem até não apresentar os sintomas, mas elas são agentes transmissores. Elas vão para a casa delas e transmitem a doença para suas mães, seus pais, seus avós, seus tios, que podem acabar falecendo. Então, não existe outra estratégia. A estratégia agora é a gente ficar quietinho em casa e encontrar maneiras da gente viver bem esse período de quarentena. Não é sempre que a gente fala de coisas tão desagradáveis como isso que a gente está, isso que eu trouxe hoje aqui, mas são coisas necessárias, o momento pede. Fique em casa, preserve a sua vida e a vida das pessoas que você ama.